Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Esté e o tema da tiragem de hoje é: o que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos? Temos três opções. A primeira opção é caneta verde, a segunda opção é marca-texto verde e a terceira opção é hidrocor verde. Tudo verde, sim. Vou repetir o tema novamente. O que você precisa fazer para alcançar os seus objetivos? Peço que escolha com calma e, caso não tenha escolhido ainda a sua opção, dê pausa e escolha com calma. Oi, oi, opção número 1, que escolheu a caneta verde. Tudo bem com vocês? Bem, iremos iniciar a tiragem de vocês. Vou botar aqui. O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar? Bem, aqui tá me remetendo a uma ideia de, não de confusão mental, mas de dúvidas, de não ver uma situação com clareza. Aqui tá me remetendo mais uma questão de jovem que tá refletindo sobre o que quer ser quando crescer. Se quer ser médico, se quer ser dentista, se quer ser advogado ou sei lá, outra profissão. Aqui me remete a uma pessoa que, digamos, está iniciando na vida. Tem muito essa questão aqui do que eu quero ser quando eu crescer. Só que é como se essa questão também do que eu quero ser quando crescer fosse algo que fosse impossibilitado de pensar.
é como se houvesse um certo tipo de opressão do que quer ser. Por exemplo, é, eu vi nas redes sociais uma menina que foi criticada pelo seu professor, se eu não me engano, ou pela família, eu não me lembro ao certo. E ela pegava e dizia que a vida dela era muito difícil, porque ela fazia medicina, trabalhava, e muitas vezes ela dormia na aula porque estava muito cansada, porque ela tinha que trabalhar. Então, a família pegava e culpava ela, porque dizia que ela não deveria escolher um curso de rico, entende? Então aqui tem uma situação de é um sonho, é algo que você quer muito, mas é algo que é impedido por situações externas, por bloqueios que não são bloqueios pequenos, são bloqueios muito grandes. São são coisas muito maiores que impedem muitas vezes de você ir atrás desse sonho. Eu acredito que aqui seja algo mais envolvendo estudo, porque aqui tem algo justamente envolvendo um sonho, da pessoa querer acreditar em algo, mas de ficar muito confusa quando pensa. Porque uma coisa é um sonho e outra coisa é como botar esse sonho em prática, na realidade. Então, tipo assim, quando você está sonhando esse sonho, você pensa, ai, eu me imagino fazendo isso, 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 me imagino sendo médica, tratando meus pacientes, mas na realidade eu tenho que ir em busca da minha vida profissional, de fazer bico, de buscar algum tipo de recurso financeiro. Quem vai me sustentar? Aqui tem muito uma questão de eu tenho esse sonho, mas como eu posso realizá-lo? E se eu vou realizar? Mas veja, aqui não é que eles estão dizendo que esse bloqueio, esse obstáculo é coisa da tua cabeça, né? Eu não sinto que seja drama da tua cabeça, porque justamente é algo real que muitas vezes não acontece só com tu que está me assistindo, né? Acontece com muitas pessoas, né? Que deixam de estudar para trabalhar, para ir atrás do teu pão, né? Porque não tem ninguém que consiga lhe ajudar a somente estudar. Nossa, finalmente, né? Que são chato, né? Ui. Eu não sei se vocês estão escutando, mas tá tendo obra perto de casa. Aí tá um ó esse barulho. Eu detesto muito, 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 muito. Mas eu acho que vai voltar. Eu sei que é muito ridículo dizer isso, mas assim, é como se o conselho aqui fosse continuar fielmente nesse sonho. Mas isto é impossível. Eu passo por muita dificuldade nessa questão. Mas aqui, pode acreditar que de pouquinho em pouquinho você vai crescendo. Tem algo que eu não sei o nome disso, mas quando a pessoa que não tem o hábito de estudar começa a estudar, ela não pode estudar 2, 5 horas por dia, porque ela se desanima. O ideal é a pessoa começar a estudar. O ideal é estudar de meia hora um dia, aí depois no outro dia meia hora, aí depois no outro dia meia hora. Pode ter certeza que um pouquinho, nem que seja 10 minutos, nem que seja um pouquinho de 10 minutos, você estudando todos os dias, você consegue evoluir muito. Porque não adianta você estudar 5 horas por dia e a semana inteira você não estuda. Eu sei que tem outras questões, né? Tem trabalho, tem casa, tem muita situação. Mas
Sinto que deixar esse sonho de lado vai ser um peso muito maior para você no futuro. Vai ser quando ficar mais velho, você refletir sobre, poxa, quando eu era jovem era para eu ter ido fazer medicina. Era para eu ter feito medicina quando eu era jovem, sabe? Você vai ficar se remoendo, se batendo por causa disso. Eu não sei se é medicina mesmo, né? Mas é algo que você gosta muito. Que assim, seu coração palpita quando você pensa nessa profissão. Veja, aqui é de fato há um bloqueio real na sua vida em relação a essa dificuldade de conseguir concretizar esse sonho. Mas é como se, sabe, tem um ditado que é assim: se a porta não abre para você, arrombe a porta. Porque é como se você tivesse potencial para arrombar a porta. Potencial para abrir seus caminhos. Mesmo que sua realidade seja um pouco difícil, é como se você tivesse potencial de arrombar as portas desse caminho. E você, filho, filha, você vai longe. Você vai muito longe. O pouquinho que você faz hoje vai ser uma grande coisa que você pode colher no futuro. Uma grande realização. Tem 10 de ouros, 10 de copas aqui na mesa. Pode observar. Tudo que começa com o número 1. O número 1 muitas vezes é de algo de impulso. Ou muitas vezes simplesmente começar. Comece. Mas comece no seu limite. Comece no que você pode. Que com o tempo você vai chegar longe. Aqui tem muito essa questão de ter um sonho, de ter uma meta, de ter algo que é algo alinhado com você e você não saber como colocar isso em prática. Mas seja lá o que for, eu acredito que isso é muito, muito, muito profissional. Muito na vida profissional. De estudo. Independente do que tu for escolher de área profissional, que esteja difícil para você alcançar, você vai se sentir muito realizado nessa profissão. Aqui pode até haver até algo com bolsas, tá? Você aqui, se você for atrás de bolsas de estudo, acredito que vai ser mais fácil para você. E o que seriam essas bolsas de estudo? Acredito que Educa Mais Brasil, ProUni, FIES, eles conseguem disponibilizar essas bolsas e até mesmo as próprias faculdades, elas têm o seu sistema de vestibular próprio, que pode dar desconto para você, entendeu? Então, assim, eu falo muito de medicina e direito, engenharia, porque é o sonho de muitas pessoas, né? Eu vejo que a maioria das pessoas tem um grande sonho de ser médico, né? De fazer medicina. Então, por isso que eu falo de medicina. Mas pode ser qualquer outra profissão, tá? É porque é algo que é mais comum, né? Eu falo isso também da questão de bolsa porque saiu treva aqui, regido pelos 6 de ouros. 6 de ouros fala sobre uma ajuda financeira, ou seja, de bolsas. Ou até mesmo alguém da tua família ou que tu conheça possa te ajudar a pagar essa faculdade. Mas eu acredito que não seja isso. Eu acredito, é mais favorável que uma instituição que oferece bolsa para você estudar. Porque aqui eu tô vendo uma pessoa que tem que ralar, tem que percorrer, assim, os montes para poder se sustentar ou até mesmo sustentar sua família, né? É.
O que que é o... Peraí. O que que é a opção número 1? Precisa... O que que é a opção número 1 precisa para alcançar os seus objetivos? Acredito que minha opção número 1 aqui precisa de raiva, de arrombar a porta dos destinos, de ter mais coragem. Eu sei que muitas vezes a vida desmotiva a vida e eu acredito que principalmente as estruturas sociais que a gente vive nos desmotiva a continuar na posição que a gente é. Mas aqui sinto muito forte que está pedindo coragem para você, mesmo que seja um processo demorado ou até mesmo muito difícil, mas arrombe as portas do destino, quebre as estruturas sociais ou familiar e se for, seja fiel e leal a esse sonho, porque sinto que esse sonho vai te levar a um lugar muito longe. O que é a opção número 1? O que a opção número 1 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 1 precisa para alcançar os seus objetivos? Opção concurso. Será? 2 de ouros. Eita, que cabaré, meu Deus. Deixa eu colocar no seu minhas. Veja, eu sinto aqui que tem uma pessoa que, para alcançar os seus objetivos, precisa de independência. Talvez você possa depender de alguém, né? Na questão financeira. Os 6 de ouros ali também. Pode ser que você dependa de alguém. Seja um marido, uma esposa, ou até mesmo uma pessoa de menor. Mas pode ser isso também, por que não? Mas eu não sinto que tem pessoas mais novas aqui. Mas possa ser que tenha uma pessoa mais nova que dependa de você. Aí por isso que você não se sente ao se dar o luxo de ir atrás dos seus sonhos? Mas aqui sinto que para você alcançar os seus objetivos, você precisa de independência. Você precisa de autonomia. Acredito que é pensar um pouquinho mais em si. Porque percebo que você é uma pessoa que costuma muito ser generoso, de dar de tudo bom do melhor para quem você ama. Porém, você também
é gente. Você não é só o jumento de trabalho. Você é gente. E pessoas têm sonhos. E é normal pessoas terem sonhos. Eu não tô dizendo que é pra você largar, assim, né, seus compromissos, né? Se você tem filho, família pra sustentar, né? Vamos botar o pé no chão também, né? Não é assim tanto, né? Mas eu acredito que é importante não deixar os seus sonhos de lado. Porque você um dia vai envelhecer. E quando você envelhecer, você quer. Não é que a pessoa, quando tá mais velha, não pode ir atrás das coisas. Mas é um sentimento diferente. Quando eu observo os mais velhos dizendo, era para quando eu era mais jovem ter feito isso, era para ter feito aquilo. Quando se é um pouco mais velho, nem que seja pelo menos um arrependimento tem. Então, já começa a eliminar os futuros arrependimentos que você pode ter no futuro, sabe? Acredito que sua realidade possa ser realmente uma realidade realmente difícil. Mas você ficar somente trabalhando, sem buscar uma profissionalização, você vai continuar estagnado e até mesmo amargurado, enrijecido por toda a sua vida. Mas veja, peraí. Eu não estou dizendo que vai aparecer uma oportunidade inesperada na sua vida. Para a gente querer algo, a gente tem que buscar. Quando a gente busca, o universo nos ajuda. Deus nos ajuda. Então, se você, enrijecido, na sua posição, você vai ficar lá, vai continuar lá, estagnado. Mas se você se mexer um pouquinho, estudar uns 10 minutos, estudar mais um pouquinho, todos os dias, isso vai abrindo sua mente. Isso, ao abrir sua mente, vai chegando oportunidades para você. E oportunidades que você vai achar inesperada. Mas isso vai começar quando você se mexer, se movimentar, arrombar as portas do destino. Saiu 8 de paus 2 vezes aqui. 8 de paus me remete muita coisas inesperadas acontecendo. Então, quando você se mexer, arrombar as portas, abrir o seu caminho, vai chegar oportunidades boas para você. Para você iniciar seus estudos. Sinto que também o As de Espadas fala muito. O As, né? Peraí. O naipe de espadas fala muito sobre o campo mental. Então, acredito aqui que é muito do algo intelectual. Vai se abrir portas no campo intelectual na sua vida. Só que aqui você também não pode se auto-sabotar de ficar nessa posição estagnada. É porque também parece que a sociedade gosta que a gente se sinta estagnada, que a gente não veja caminho ou alternativa de vida. Para que, sem querer ofender ninguém, para que a gente seja mão de obra barata. Por isso que é importante a gente buscar se profissionalizar, para que nosso trabalho seja valorizado. Claro que muitas vezes a gente estudar, se profissionalizar, não quer dizer que a gente vai ser valorizado ou não, né? Porque a gente trabalha com pessoas, né? Mas se dá mais chance de você ser valorizado pelo que você é, pelo que você estudou. Quando você não busca uma profissionalização, fica mais difícil de se conseguir muitas vezes emprego. Um emprego bom. Entende? Razão e emoção aqui. É como se você tivesse que se equilibrar. Se equilibrar de fazer sua parte, de ajudar a criar os seus filhos, de ajudar a sua família, mas também de fazer a sua parte pensando um pouquinho em você.
de ir atrás dos seus sonhos, das suas metas. Eu acredito aqui que você queira se envolver em algum tipo de algo que envolva competição. E o que poderia ser isso? Pode ser um concurso, um vestibular, concurso, vestibular, que aqui tem algo com competição acirrada. Então me confirma novamente alguém que quer algum curso concorrido ou algum concurso, né? Mesmo. Mas aqui você tem que iniciar as suas metas, as suas coisas com gosto. Ou até mesmo com fogo, gente. Com fogo, com estima de querer, eu vou atrás. Eu quero, eu vou atrás. Até mesmo misturando um sentimento de raiva. De tipo, eu estou indignada com a posição que eu tô. Eu quero melhorar. E ir atrás. Aqui saiu as de paus logo do lado de 4 de ouros. Que 4 de ouros é uma carta que fala, se eu não me engano. Não, 4 copas que fala sobre apego. 4 de ouros é uma carta que fala sobre apego. Então você tem que se apegar à raiva de não ter algo. Ao fogo. Você tem que se apegar ao fogo de querer algo. Eu quero. Até usando a raiva mesmo para estudar. Eu não sei como se usa a raiva para estudar. Mas eu acredito que eu sei como se usa o sentimento de querer algo. Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo o clipe de Anitta. Bem antigo, arcaico que só. Que era a música Menina Má. Aí nesse clipe tinha a Anitta pequena, né? E tinha os menininhos. Aí essa Anitta pequena, ela gostava de um dos meninos. Aí ela escreveu uma carta, né, pra ele se declarando e tal. E deu pra ele a carta. Só que o menino pegou e rasgou a carta, né, na frente dela. E ela ficou muito magoada. Aí ela cresceu, né, ficou mais bonita e tal. Aí ela pega e fica tentando ele, né. Dizendo, tá vendo, você não me queria quando eu era mais jovem e agora você me quer. Sabe? Eu não sei porque eu vi essa cena, mas eu acho que essa cena diz muito sobre. Essa cena diz muito sobre ser rejeitado, mas ficar com tanta raiva de ser rejeitado que decide melhorar para conquistar o que quer. Acredito que é muito sobre isso. Acredito que você não esteja vivendo na situação de menina má, de Anitta. Porque sinto que aqui não é uma questão amorosa, é uma questão muito profissional. Até porque é uma tiragem voltada mais para o campo profissional mesmo. Então faz sentido, né? Ter algo mais profissional. Mas tenha mais autonomia. Seja a rainha de ouros, uma mulher que tem controle sobre as coisas, controle sobre o poder. Controle sobre o poder. Controle sobre o que quer. Não é domado pelas dúvidas. Mas você que doma as dúvidas. Você que controla as dúvidas. Aqui tem uma questão tipo assim, mesmo que você seja rejeitado, dê uma de louca e vá de novo. Vá até você conseguir. Porque isso aqui vai abrir, esse estudo vai abrir muitas portas para você. Muitas portas. Vai ser algo que vai te satisfazer muito bem emocionalmente. Mas aqui sim, você vai ter que equilibrar, né? Trabalho e estudo, porque é assim, né? A família, as coisas não deixam de existir, né? Claro, né? Então você vai ter que equilibrar muita coisa ao mesmo tempo. Mas aqui tem uma questão de não desista. Vá atrás dos seus sonhos. Aqui o que você precisa para alcançar seus objetivos é raiva de não ter. De não ter algo. É a raiva de você não ter aquele concurso. De você não ter aquela faculdade. De você não ter aquele curso. Quando você tiver fogo no coração de querer ter algo, você vai conseguir. E não é só o fogo de querer ter algo, é continuar nisso até conseguir. Não desistir.
Porque aqui tem uma pessoa que desiste fácil, desestimula fácil. Não desista fácil. Vá atrás, porque essa profissão vai te abrir muitos caminhos. Aqui tem uma questão, uma pessoa que pega muito bico. Bico é de faz muito trabalho, assim, sabe? Tipo, uma limpeza em uma casa, é um conserto de alguma coisa, sabe? Bico é isso. É. Outra questão aqui, gente, é cuidado com golpe, tá? Muito cuidado com golpes de pessoas que oferecem uma coisa para você sem fundamento, entende? Tipo, oferece, por exemplo, um dinheiro, ou alguma oportunidade de trabalho, ou até mesmo de estudo, que você acha estranho. Antes de que apareça uma oportunidade assim, pesquise sobre quem é a pessoa que ofereceu essa oportunidade e que tipo de oportunidade de fato é essa, se não é um golpe, tá? Porque aqui pode também ter uma questão para alguns de cair no golpe em relação a isso. Quando eu era mais jovem, eu fui fazer uma entrevista de jovem aprendiz e era de primeiro emprego, assim. E lá eles pegaram e tinha que ir com o responsável, né? Eu fui com o meu responsável. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista, eles disseram que eu passei e me encantaram, né? Me encantaram lá, dizendo que para eu conseguir meu primeiro emprego, eu teria que fazer um curso que custava 5 mil e pouco, que era inglês, empreendedorismo e tal. Só que eu era muito jovem e eu tava muito encantada com isso, sabe? Porque eu queria, né, ter meu dinheiro, queria trabalhar. E na época, né, eu queria muito, né, e fez a compra, né, desse pacote, né? Conseguiu realizar a compra desse pacote. Só que quando descobriu, na verdade, era golpe, né, querendo ou não, porque de fato tu tinha os cursos lá, mas a proposta era de primeiro emprego, ou seja, poderia ter até um treinamento, sim, mas teria que ter um emprego. E tinha pessoas lá, depois que eu caí no golpe, né, na cagada, eu fui lá verificar e nos comentários e as pessoas diziam, né, que a pessoa fazia esse curso e não só fazia o curso, não conseguiu um emprego. Então, assim, né, eu passei por essa situação que me deu raiva, aí não conseguiu cancelar a compra, teve que pagar algo pra esses... isso me sobe uma, uma raiva, sabe? Mas enfim, posso ser que aconteça isso parecido contigo, né? Então tenha cuidado nessas propostas de emprego para você não ser roubado, tá? Então tenha cuidado. Então, antes de ir para alguma oportunidade, pesquise que empresa é essa, que pessoa é essa. Se já não apareceu informação, já começa a desconfiar, porque tem alguma coisa aí. Conselho para a opção número 1. O que a opção número 1 precisa fazer para alcançar seus objetivos? Esse é o 4.
Veja, aqui também temos pessoas apressadinhas. Tipo assim, possa ser que de fato a oportunidade que eu falei de um possível golpe possa ser que apareça para vocês. Aí aqui vem um recado novamente reforçando. Cuidado com essas oportunidades soltas. Pesquise, veja quem é que ofereceu, da onde é isso e o que faz. Porque aqui pode, no calor da emoção, pensar: eita, é uma oportunidade, eu não posso perder. Pois que perca. Não querendo desejar um mal para você. Mas pense antes de assinar o documento. Pense antes de ir para algo. Pesquise, entendeu? Porque é melhor ficar sendo que ir com um golpe, né? Vamos manter a calma. Calma, calma. Que a oportunidade saudável vai aparecer para você. Então, o que é recomendável aqui? Reflita sobre estratégias concretas de como você tem que arrombar a porta do destino. Porque se as portas não se abrem para você, arrombe a porta. Que mais? E expanda a sua mente. Porque aqui pode também ter uma pessoa que, por exemplo, minha mãe foi empregada e o meu destino também é ser empregada. Meu pai é faxineiro e meu destino é ser faxineiro. Pense alto mesmo. Sonhe loucamente. Se permita sonhar e se permita ir atrás dos seus sonhos. Não fique nesse paradigma, nesse quadrado de é porque eu nasci em tal realidade, é porque eu sou assim. Não! Se expanda. Se expanda, não fique com medo de sonhar. Sonhe mesmo. E tenha coragem de ir atrás desses sonhos. Bem, essa é a opção número 1. Eu espero que tenha gostado. Me desculpa pelo barulho excessivo. Não sei se está vindo muito barulho aí, mas eu espero que vocês tenham me entendido. E muito obrigada por estarem comigo aqui até o final. É isso, gente. Tchau, tchau. Oi, oi, opção número 2. O marcador de texto verde. Tudo bem com vocês? Vou deixar aqui, ó. Aqui. Vamos começar atrás de vocês. O que a opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos? A opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos. O que a opção número 2 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? Nossa, velho. O que a opção número 2 precisa fazer
O que a pessoa número 2 precisa fazer para a pessoa. O que a pessoa número. Belezinha. Utilize o poder da sua mente. Você está expandindo o pensamento limitado. A energia presente no universo. Uma pergunta aqui agora pra vocês. Vocês querem melhorar o quê? De verdade, eu tô vendo coisas muito interessantes e mentes boas aqui. Não tô entendendo o que vocês querem melhorar. Será que é uma situação no futuro que pode acontecer? Deixa eu ver. Não. Tô entendendo. O que acontece, meu bem? Você é uma pessoa muito esperta. Esperta no sentido bom, tá? Mesmo tendo cobra aqui, não é. Eu não tô dizendo que você é falsa. Só que o que acontece? Sinto que você precisa de autoestima, autoconfiança. Sinto que eu tô falando com a pessoa que tá com os caminhos muito enrijecido, travado. É como se fosse uma pessoa que tá o tempo inteiro recebendo não, sabe? É uma situação interessantemente complicada. Tipo assim, quando você recebe tanto não, você fica murcha, né? Você fica, tipo, nossa, será que o universo me odeia, Deus me odeia? Porque não é possível, eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão incrível e eu não tenho uma casa própria, um carro, um diploma, um trabalho. Apesar que eu sinto que é alguém que trabalha com arte aqui, mas enfim. Eu não tenho essas coisas. Mas por que eu não tenho isso? Porque você não acredita em você. Aqui sinto que tem uma pessoa que precisa ter autoconfiança, autoestima e principalmente se autoconhecer, tá? Porque o livro aqui tá me remetendo à questão de saber o que você quer. Possa ser que você não esteja se encontrando no lugar que você esteja. Seja o que você não tenha se... peraí. O Wester, mas é claro que eu não estou gostando do lugar que eu estou. Eu estou numa realidade muito ruim. Você está numa realidade muito ruim porque você não acredita em você. E também porque você não se autoconhece. Será que é isso que você quer mesmo? Ou... Nossa, eu ia falar algo, mas eu esqueci. Porque, veja, aqui não tem caminho fechado e bloqueado. É como se o que você bloqueia é sua autoconfiança. Sabe, tem um ditado que as pessoas falam que é assim: uma mentira dita o tempo inteiro se torna verdade. Aí eu tô vendo uma pessoa exatamente assim. Alguém falando uma mentira pra essa pessoa, dizendo assim: foi você que fez tal coisa? Aí a opção número 2 dizendo: não fui eu que fiz. Aí a pessoa dizendo: mas foi você sim que eu vi, foi você. Aí a opção número 2 dizendo: não fui eu. E realmente não foi a opção número 2, mas eu tô vendo alguém martelando, dizendo que foi você que fez alguma coisa. Mas sendo que não foi você que fez. Aí chega um ponto que você, toda borocochó murcha, pega e diz: fui eu que fiz sim. Mano, se não foi você que fez, por que você vai assumir uma coisa que nem foi você? Tá me entendendo? Eu tô falando desse tipo de situação, desse tipo de comportamento com você mesmo. Você mesmo se trata mal, você mesmo se autobloqueia. Porque eu tô vendo uma pessoa que tem uma capacidade, uma pessoa que tem visão de águia, que sabe pra onde ir, sendo que é como se é como se você não se sentisse merecedora desse poder.
Ou possa ser que você esteja num lugar que você sempre quis, só que você não se sente merecedora disso. Pode ser um relacionamento, pode ser que você esteja namorando com uma pessoa que você gosta muito, né? Sendo que você não se sente merecedora disso. Eu já vi muita gente deixar algum emprego, alguma faculdade, algum relacionamento, algo que te deixa feliz por não se sentir pertencido. Mas veja, se você está, você não merece, não? Eu não acredito que você seja tão ruim assim. Pode ter certeza que as pessoas que são ruins de verdade não vão se achar ruim. Vai se achar a pessoa mais sofrida do mundo, mais vítima da galáxia. A pessoa que é muito boa sempre vai achar que tem algo para mudar, que errou, que fez alguma coisa. Mas a pessoa, pode observar, quando a pessoa fez virou a tua vida de cabeça para baixo, sempre vai se achar a pessoa mais boazinha e coitada. Sempre vai se achar vítima da sociedade. Sempre vai se achar. E ainda mais um ponto. Vai botar a culpa das suas atitudes nos seus traumas. E eu lá quero saber. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem problema. Aí você vai pegar seus problemas e vai descontar em mim? Clarinho que não. Tá entendendo? Então, todo mundo tem problema. Todo mundo tem seus defeitos. Mas a pessoa que é ruim de verdade, ela não vai dizer que é ruim. Ela vai dizer que é vítima da sociedade, que é a pobre coitada. Então você que fica dizendo, ai, mas eu sou tão assim, mas eu sou tão cansado, eu sou tão assim. Não fica assim. Não fica assim, porque eu não tô vendo uma pessoa ruim aqui. Eu tô vendo uma pessoa que não se vê como se deveria ver. Bloqueia a sua luz, seu brilho pessoal. Não tô vendo ninguém que faz isso aqui. É você. E se tem uma pessoa que motiva a você não ser autoconfiante, não é culpa dessa pessoa, é culpa sua, de verdade. Essa pessoa pode ser ruim, mas você tem que pisar o pé e botar limite. Aí, vamos dar um exemplo de novo. Aí a pessoa diz assim, não fui... Foi você que fez sim. Aí você pega e diz, não, fui eu, e pronto. Acabou. Um erro que nem seu é? Não assuma um erro que nem seu é. Bata o pé mesmo. Se não foi você que não fez, não assuma. Horas. Aqui tem uma pessoa inteligente. Tem uma pessoa inteligente. Tem uma pessoa sagaz. Tem sede de querer algo. Mas se auto-sabota. Se bota pra baixo. Aqui tá pedindo mais autonomia, controle sobre quem você é. Se autoconheça, é muito importante se autoconhecer. O que a opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 tem que fazer? Não, o que a opção número 2 tem que fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 tem que fazer para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 tem que fazer para alcançar os seus objetivos?
a opção número 2 tem que fazer para alcançar seus objetivos? O que a opção número 2 tem que fazer para alcançar seus objetivos? O que a opção número 2 tem que fazer para alcançar os seus objetivos? Ué, que conflito é esse? Ah! Por isso que eu vi essa cena de alguém dizendo uma mentira repetida várias vezes acaba virando a verdade. Eu acredito que você possa estar tendo conflito com alguma figura de autoridade, seja no seu trabalho, ou até mesmo em alguma instituição religiosa, né? Que pode acontecer também, né? Tudo pode acontecer. Pode ter certeza, onde tem gente, tem alguma coisa. Porque os seres humanos são seres humanos com problemas, né? Defeitos. Então, em muitos lugares, se a, se a pessoa não seguir uma regra estritamente rigidamente, regras, pode ter certeza que vai ter alguma coisa aí, vai ter alguma confusão. Que é pessoas. Pessoas cometem erros. Agora, se não corre, né, atrás de corrigir o erro, aí já é complicado, né? Mas com certeza, onde tem gente, pode ter algum tipo de confusão. Uhum. Vejo conflito de autoridade por causa de muita carta de rei e rainha aqui. Muita carta de rei e rainha. Agora eu não tô entendendo esse conflito entre a razão e a emoção. Que era isso, gente? Razão e emoção. O que a opção número 2 precisa fazer para alcançar seus objetivos? Agir com sua própria verdade. Ah, é. Agir com sua própria verdade. Ser você mesmo. Falar o que você viu. Falar o que você sentiu. É ser você mesmo. É você ser autêntico. Muitas vezes, gente, honestidade não é você ajudar as pessoas. Não é só você ajudar as pessoas. Ou falar a verdade para as pessoas. É você ser honesto com você. Se trata muito mal. Por se tratar muito mal, os seus caminhos. Não os seus caminhos, porque os seus caminhos estão abertos. Mas seu brilho pessoal fica oprimido, murchinho. E você é impedida de conseguir realizar os seus objetivos. Mas vai dar um fim a partir do momento em que você conseguir se conciliar consigo mesmo. Porque aqui eu tô vendo a pessoa que entra em constante conflito quando alguém bate de frente com você. Como o exemplo que eu citei, né? Uma mentira dita muitas vezes acaba se tornando verdade. Pois você não vai deixar a mentira se tornar verdade. Se você bater o pé e dizer que de fato foi isso que aconteceu, que de fato é isso mesmo e pronto, não tem um moinho, aí você consegue alcançar seus objetivos. Porque aqui tem uma pessoa que se bota muito para baixo, que não vê o seu potencial. Mas aqui eu tô vendo uma pessoa incrível, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa,
que se bota pra baixo, não se acha merecedora. Minha filha, você constrói que nem um jumento de carga e você não se acha merecedora? Uma pessoa extremamente forçada e acha que nunca vai conseguir conquistar nada, pois você vai sim. Porque aqui também pode ter essa situação, né? De a pessoa construindo, porque 8 de ouro 2 vezes. 8 de ouro fala sobre uma construção, sobre uma dedicação em algo. Então pode ser que você esteja se dedicando muito a algo por tanto tempo que você se ache incapaz, insuficiente. Mas, meu amor, não é assim. Não é porque você não passou, não é porque você não conseguiu que você nunca vai conseguir nada na sua vida, que você é fracassado. Você não é fracassado por falhar. Veja, quantas pessoas que são reconhecidas hoje em dia, que são celebridades, receberam um monte de não. Todo mundo já recebeu não. Principalmente celebridades, né? Pessoas assim, né? Sempre não, né? Recebeu com frequência ou não. Não, você não foi aprovado. Não, você não passou. Quantas vezes foi dito não para essas pessoas? E olha onde elas estão. Tendo sucesso, ganhando muito dinheiro. Então, uma hora vai chegar. Então, acredite em você. Acredite em você mesmo. Acredite no que você construiu de quando você, a partir do momento que você decidiu começar até agora. Acredite nos seus esforços, no seu sangue e suor que você deu para essa causa. Não fique amuado ou triste porque você não está colhendo esse resultado agora. Porque desde criança a gente é ensinado que a gente tem que conquistar o primeiro carro com 20 anos, é a primeira casa, que a gente já tem que ter sucesso com 30 anos, só que nem tudo é assim. Somos pessoas diferentes e temos tempo diferente. E tá tudo bem. É porque o mundo quer que a gente acredite que a gente não é capaz, que a gente é burro. E ninguém é burro. Todo mundo tem o seu tempo de aprender algo e de até mesmo conquistar algo. O que importa não é chegar a conquistar. Tem gente que conquista as coisas muito novo, mas tem gente que conquista as coisas muito mais velho, mas não conquistou. Então, acredite no seu processo, acredite no que você se esforçou. Acredite no seu investimento que você investiu. Então, assim, bata o pé, diga que não, diga a sua verdade, o que você viu, o que você acredita. Seja autêntico, seja honesto com você mesmo. Não deixe o fato de você se permitir se pisar, faz com que as pessoas pisem em você. E isso é muito triste. Ser tratado como um lixo, gente, é muito triste. Então, e você sabe disso, você que está me assistindo sabe disso. Então, não se permita ser tratado assim. Tá bem? Uma coisa que seria interessante para você aqui é você se arrumar mais, sabe? É, faça cabelo, maquiagem, se arrume mais, nem que seja para ficar em casa, mas principalmente para sair. Tome banho, passe um perfume, faz uma maquiagem, arruma um cabelo, sai para se divertir um pouco mais. Seria uma boa para você aqui, tá? Você cuidar desse lado mais pessoal. Ah, Esté, mas eu não gosto muito de sair. Bem, caso você não se sinta confortável em sair, busque alimentar o seu lado íntimo.
de assistir uma série que gosta bastante, que você se sente confortável, ou então se arruma para ficar em casa, mas faça algo que aumente a sua autoestima e aumente e que reafirme que você é uma pessoa inteligente e capaz. Quero que você faça algo assim, tá? É o conselho. Conselho para a opção número 2. O que a opção número 2 precisa para alcançar seus objetivos? Não. My friends are saying changes into calm. Peraí. Gente, eu sei que o que eu vou falar, acredito que vocês devem estar cansados de escutar, mas você está passando por uma transição na sua vida. De novo essa palavra é. Você está passando por uma transição na sua vida. Tá indo de uma fase um pouco mais. E transições são uma parte da vida muito complicada, porque ao mesmo tempo que muitos dias parecem muitos dias bons, mas parecem dias muito confusos. Então, quando se tem essa alternância de dias que você se sente muito bem, mas também se sente muito confuso, é porque você está passando por uma transição. Que eu acredito que é o que você está passando aqui. Por uma confusão, uma tempestade interna. Porque você está passando por uma transição. Então, aqui o conselho é deixar fluir. Deixar fluir esses sentimentos ruins. Deixa isso tudo ir embora. Gente. Aqui, sabe o que tô vendo? É isso, de novo. Eu considero que nem dá a opção número 1. Abra sua mente, expanda sua mente. Veja o quanto você é uma pessoa incrível, que é uma pessoa que também é merecedora, que também é uma pessoa amada, querida. Você entende? Você é essa pessoa. Amada, querida. Claro que você tem seus defeitos, mas você também se achar um lixo aqui, não cabe bem, tá? E não faz o menor sentido. Cartas tão boas e interessantes. Vamos mudar esse pensamento, beleza? Gente, aqui é como se você tivesse com sua conquista nas suas mãos. Só que o que atrasa é a forma de como você pensa sobre você. Então aqui o interessante é você cuidar da sua autoestima, se arrumando mais, saindo mais, se agradando um pouquinho mais,
e buscar autoconhecimento sobre o que você quer e se a posição que você está, é para onde você deveria estar. Tenha mais autoconfiança do caminho que você percorre e acredite mais no que você trabalhou durante esse longo período de tempo para ter o que você tanto quer. Então acredite mais nisso, acredite no seu potencial. Bem, gente, é isso. Essa é a opção número 2. Muito obrigada por estarem comigo aqui até o final. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, gente. Tchau, tchau. Oi, oi. Opção número 3 que escolheu o hidrocor verde. Tudo bem com vocês? Vamos começar a opção de vocês. O que a opção número 2 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 2 precisa... Não, eita, Deus. O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? O que a opção número 3 O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? Não, eu não sei o que é isso, não foi marcado isso. O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? Gente, vê, loucura. Mas, quando eu tava embaralhando as cartas, né, e olhando pra carta do urso, me veio... Eu acho que é o Simpu. É o Silpuff. E eu acho que era o Silpuff que gostava muito do mel, né? Que ele vivia com um pote de mel agarrado. Eu não sei se era o desenho do Silpuff, mas era um desenho de urso que tinha muito... É muito antigo esse desenho. O urso comendo um pote de mel, sentado assim, bem de boa, comendo um pote de mel, sabe? Como se não tivesse nada pra fazer, nada pra olhar, nada pra, sabe? Nada. Ele só tranquilo, comendo seu lindo pote de mel, bem de boas. Aí, depois saiu o chicote ali, né? Aí, sabe o que isso tá me remetendo? O que você precisa fazer para alcançar seus objetivos? Meter... não, você falar isso pode coisar, né? É, tem que trabalhar, né? Tem que ralar mais. Tem que se esforçar mais. É. Esther, mas eu já tô me esforçando muito. E, e por que eu vi o urso comendo mel? De boas. Você não tem que estar de boas. Para alcançar um objetivo, você tem que ter garra. Eu não sei se vocês assistiram, gente. O jogo do Brasil. Que o Brasil e Noruega, gente, nossa, isso me deu um pavor do veneno. Porque parecia que o Brasil tava nem aí. De verdade. A sensação que eu sentia é que eles estavam brincando com a bola. Que eles não queriam ganhar. É a sensação que eu tinha. Que eles não estavam com garra. Mas um país que eu senti garra mesmo, que lutou até o último suspiro para fazer um gol, foi o time de Cabo Verde. Nossa,
o povo esforçado, gente. Os caras metiam gol nele e eles, mesmo assim, não baixavam a bola. Continuava metendo gol, sabe? Eu não tô falando isso à toa, não. Porque nada que eu falo aqui pode parecer brincadeira, mas não é em vão. Tem que ter garra, né, filho? Tem que botar pra quebrar. Tem que dar o sangue pra esse projeto nascer. É isso que tá faltando para esse objetivo se realizar. Porque aqui você é uma pessoa muito esperta. Papai e mamãe te ajudam bastante. Então, por que você também não tá fluindo? Ah, Esté, mas eu estou me dedicando. Se dedique mais. Faça mais. Trabalhe mais. Estude mais. Faça tudo mais. Porque aqui tá faltando dar o sangue. Tá faltando garra. Aqui você tá muito tranquilo, ó. Você tá muito tranquilo. Você tem que se agitar. Você tem que ir, ó. Tem que ir atrás. Tem que ser ágil. Força, vai, entende? Impulso. Tem que. Ai, como é que eu posso explicar essa sensação além de futebol? Quando a gente tá aprendendo a pedalar de bicicleta, sem rodinha, muitas vezes a pessoa tá lá segurando a gente, né? Pra gente não cair, né? Aí segura, segura, senão eu vou cair, viu? Aí quando olha pra trás, a pessoa soltou a bicicleta. Só que o que você tem que fazer? Você tem que continuar pedalando. Porque se você não meter o fogo de pedalar, continuar pedalando, você vai cair. Entende? É mais ou menos isso. Aqui tá faltando garra pra você, tá? Sinto que eu posso estar falando mais de uma questão amorosa aqui. Eu sinto fortemente que nessa tiragem em geral, eu tô falando mais com homens. Eu sinto que eu tô falando com mais homens. Não sei por quê. Eu tô assim desde da opção número 2. Eu sinto que eu estou fazendo a tiragem pra homens. E caiu cigano ali, né? Ah, por que não, né? Meu canal é muito, muito, muito mega acessível, né? Porque eu sou uma diva acessível. O que isso tem a ver, né? Tudo que eu falo é por algum motivo, gente. Então tá, foco. E assim, caso eu esteja falando pra um homem, numa visão feminina, querido, é muito feio um homem murcho, sem atitude, que não vai atrás das coisas que quer, assim, ó. Não. Gente, eu fiz esse símbolo assim pra simbolizar uma pessoa murcha, tá? Murcha, murcha de não ter atitude. Você tem que ter atitude. É muito feio um homem sem atitude. É muito feio um homem que não vai atrás das coisas que quer. Se você gosta de alguém, por que você não fala, então? Fala pra pessoa, eu estou interessado em você. O não você já tem. Você tem que ir atrás do sim. É muito específico isso que eu tô falando. Muito específico. Mas, como é uma tiragem virada mais pro lado profissional, vou ler mais pro lado profissional, claro que sim, né? Aqui tá faltando atitude. Muita atitude. Atitude, força de vontade. E não, eu não tô entendendo isso, porque a pessoa tá lá, ó, comendo mel, que nem um urso. Pensa no urso comendo mel, bem de boas, bem de boas. Aí do nada me veio um pensamento da cabeça. Nossa, por que eu ainda não conquistei tal coisa? Por que eu ainda não. Meu filho, olhe para onde você está. O que você está fazendo aí? Vai, vai estudar, vai trabalhar, vai atrás do que tu quer. Pelo amor de Deus, as coisas não caem do céu, não, minha gente. Não cai do céu. As coisas não caem do céu. Você tem que ir atrás das coisas, é verdade. Tem um ditado muito antigo que as pessoas dizem assim: Deus ajuda. Eita, esqueci o ditado. Não, acho que é esse mesmo. Deus ajuda a quem cedo madruga. Resumindo, gente, Deus ajuda, o universo ajuda, Allah ajuda.
se você for atrás. Eu não tô dizendo que Deus não ajuda a gente em nada, não tô dizendo isso. Só que a gente tem que cumprir a nossa responsabilidade humana. De botar a consciência pra pensar e dizer assim, tá, eu quero isso, eu vou atrás. Aí você pega e vai lá, Deus, eu, eu quero muito passar num concurso. Eu vou começar hoje meus estudos e, por favor, me ajude a conseguir entender esses assuntos que eu acho muito difícil. Me ajude a passar. E você vai me demonstrando esses esforços. Aí Deus vai te ajudar. Mas se você ficar com a bunda pro ar, comendo mel o dia inteiro, esperando o resultado vir dos céus, nunca vai vir. De verdade, nunca vai vir. Você tem que botar o pé no chão e botar na sua cabeça a realidade. Beleza? Porque aqui eu tô vendo uma pessoa muito esperta, inteligente, cheia de potencial. Tem potencial pra ter garra do que quer. Quando a pessoa, eu tô vendo aqui uma pessoa que quando quer algo, quer de verdade mesmo, vai atrás. Uma pessoa que tem muito potencial, mas que tá usando esse potencial, na verdade nem usando tá, né? Do jeito que tá as coisas aqui, o que tá faltando é você ter, né? Mais firmeza, mais disciplina. Tenha mais disciplina. O que você precisa para alcançar seus objetivos é ter mais disciplina e ir atrás do que você quer. O que a opção número 3 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar os seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? O que a opção número 3 precisa para alcançar seus objetivos? Deixa eu pegar a carta que caiu no chão. Creu, Deus. Creu, 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 creu. Eita, é com certeza. É uma pessoa que precisa. Eita, gente. Por isso que eu tô escutando a música Creu. Gente, com certeza conhece a música Creu. Que é. Na música diz assim: pra dança Creu tem que ter disposição. Aí, quando eu tava tocando essa música na minha cabeça, né? Creu, creu. Aí veio o 9 de paus. Aí me veio aquela frase dessa música. Pra dança creu tem que ter disposição. Bem, habilidades você tem, né? Potencial você tem. Aí diz assim, pois essa dança, ela não é mole, não. Minha gente, pelo amor de Deus. Bota pra torar, trabalhe. Força, tenha disposição. Faça mudança na sua vida. Eu não sei muito sobre numerologia, mas saiu a sequência 555. 5 é o número de mudança. Pode pesquisar aí direitinho, é mais específico. Mas se eu não me engano, o número 5 é um número que, quando aparece, quer dizer que você vai passar por uma grande mudança. Ou que você precisa passar por uma grande mudança. Gente, que é isso aqui, hein? Creu, creu, creu.
Engraçado, eu falei grande mudança, né? Seus espaços falam justamente também sobre isso, sobre transição de vida. Mudar de vida. Creu, 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 creu. Eu tô falando com uma pessoa que veio saber da vida profissional e a outra que veio saber sobre a vida amorosa. E eu vou falar pros dois, né? Porque eu sou uma diva acessível. Mas falando bem rapidinho da questão amorosa, aqui é caro mesmo. Você tem que ter atitude, né? Falar o que sente, é, ser mais firme na sua verdade, do que você acredita, que sente. Falar. Porque o não você já tem. Vai atrás do sim. Vai que a pessoa de fato gosta de vocês. Caso que nem nos filmes. Aí dá aquele beijão no final do filme dos anos 2000. Ai, gente. Mas por que não? Não entendo. De verdade, eu acho que, na minha opinião, eu acho que isso é mais voltado pro homem, assim, de, tipo, de falar, sabe? De falar. Eu acho muito feio. Tipo assim, claro que todo homem tem suas características, né? São diferentes, né? Tem homens que são mais tímidos, né? Tem homens que são mais tímidos. É... Mas mesmo assim, dá um jeitinho, sei lá, escreve uma carta. Ou envia uma mensagem, né, pra pessoa, um texto pra pessoa, se você tem tanto problema assim de timidez. Mas que caso eu esteja falando pra uma girl, né, uma menina, também eu não acho muito feio uma menina se declarar, gente. Eu não acho feio. Uma mulher que tem coragem de falar os seus sentimentos sobre o que você sente em relação a uma pessoa. Eu acho isso muito bonito de ambos os lados. Ah, claro, né? Eu acredito que quem tem que tomar atitude em certas coisas, né? É o homem. Mas eu acredito que a mulher falar o seu sentimento não tem nenhum problema, não, sabe? Enfim, é... agora vamos para a questão profissional, né? Que é o foco do vídeo. Aqui tem uma pessoa que fica muito decepcionada. Não, calma. Uma pessoa que fica muito apegada ao controle da decepção. Sabe o que eu tô vendo? É uma pessoa que sabe, ó. É um caba safado. É uma pessoa que sabe o que tá fazendo de errado, mas fica botando a mão na cabeça e dizendo: eu não sei o que eu faço pra sair dessa situação. O quê? Você não sabe o que tem que fazer pra sair dessa situação? Não me diga! Não me diga. Aqui você tem total controle sobre sua situação. Você tem total controle sobre essa situação. Só que você tem que mexer o rabo, né? Você tem que sair dessa situação, né? Você tem que ter atitude. Você tem que dançar creu. Tem que ter mais disposição. Não, é. Acredito que eu também esteja falando com pessoas que querem empreender, sabe? E no começo, o empreendedorismo é difícil mesmo. Porque, veja, eu tava refletindo esses dias que é difícil de confiar no trabalho de uma pessoa nova, sabe? No trabalho de uma empresa nova é muito difícil. Então, por ser difícil, por exemplo, vamos supor que você está começando no empreendedorismo agora, né? Aí você quer começar a ter clientes. Só que é muito difícil um cliente se cativar pela empresa, sendo que ele
o cliente não viu o resultado ainda, entende? Então, no começo é de fato difícil mesmo. É difícil, sabe? Você vai se frustrar sim, você pode se decepcionar, com certeza. E aqui tem algo também com competição, então pode ser isso também, né? De tipo, a tua empresa ela consegue isso, sendo que meus produtos são muito melhores que o dela e eu não consigo nenhum cliente. É, né? Só que também você fica nessa posição de esperar o resultado cair na sua mão, não, sabe? Ah, é isso. Você precisa inovar suas ideias. Acredito que há uma questão aqui também de inovar as ideias. Não saiu louco aqui. Mas se bem que ele tá aqui, ó, na espreita. Ele queria sair. Você tem que dar uma de doida. De doida na questão de inovar. Você tem que inovar a forma que você publica seus produtos. A forma de como você chama os clientes. Já acredito que eu sinto que é mais essa questão de marketing que está precisando para sua empresa. Apesar que eu não conheço, né? Mas eu tô lendo a energia que está aqui. Você precisa algo que cative as pessoas. Algo inovador. Aí você fica frustrado porque você investiu para construir essa empresa. E essa empresa não está dando o resultado que você queria. Mas na vida a gente vai receber muito não. Muito não mesmo. A gente vai receber vários nãos. Mas a gente vai receber sim também. Aqui eu sinto que tem uma pessoa que investiu para construir essa empresa e sente que isso não tá dando resultado. Aí fica pensando, caramba, será que valeu a pena? Eu tô falando com duas pessoas de realidades muito diferentes. Tô falando com uma pessoa que resolveu investir no empreendimento de empreender e sente que isso não tá dando resultado. Mas não tá dando resultado porque você continua nas mesmas ideias, no mesmo padrão. Você tem que inovar suas ideias, inovar a forma de como você publica seus produtos. Caso eu esteja falando com uma pessoa desse jeito, não é preguiça. É porque a pessoa se sente desmotivada de tantos nãos. Então, para esse tipo de pessoa, o que se precisa é inovar, ter atitude para inovar. Inovar a forma de como publicar os seus conteúdos, seus produtos. Mas caso eu não esteja falando com uma pessoa assim, que resolveu empreender, que resolveu investir em algum projeto, caso eu esteja falando com outra pessoa que não está nessa realidade, você tem que se dedicar mais, tá? Você tem que botar pra ferrar mesmo. Você tem que fazer o concorrente ter medo de você. Você não vai dar medo, né? Veja, se todo urso do mundo ficasse deitado comendo mel, quem teria medo do urso desse jeito? Ninguém, né? Agora, se o urso for que nem tá aqui, ó, no Lenormand, todo marombado, todo, né, bochechudão, sério, com certeza eu me cagaria de medo, eu teria muito medo. Você tem que botar medo nos seus concorrentes, você tem que assustar, você tem que, entendeu? Você tem que sair dessa realidade de fofura, de comer mel e esperar o resultado cair do céu. Nada disso. Você tem que botar medo, você tem que ir atrás, você tem que ter sangue nos olhos de se dedicar mais. Mas para as pessoas que resolveram empreender, investir em algum projeto, é, tenha mais. Continue nesse projeto. Se determine e inove as suas ideias. Porque aqui de fato, na região em que você mora, as pessoas já
produzem isso. Então, fica tudo muito igual. Por exemplo, você resolve abrir uma empresa fornecedora de água mineral para consumo. E só que na sua região tem muitas pessoas que têm esses fornecedores de água mineral. Então fica muito difícil, né? Fica muito difícil você empreender assim. Então aqui o conselho seria você inovar suas ideias de como você publica esses produtos. Sinto que independente de ambos os lados que vocês tiverem, é um desejo genuíno que você carrega de criança, um desejo, um sonho de você construir algo, de você querer algo. Só que para você alcançar isso, você tem que ter disciplina de todos os dias ir atrás desse sonho. É um sonho muito lindo e genuíno. Pode ser que você carregue isso desde criança, esse sonho, essa vontade. Só que fica muito difícil você conseguir se você não tem coragem de inovar as coisas. Ou se você não tem coragem de ir atrás das coisas. Mas se você resolver dar um fim nessa realidade, você vai ter muito sucesso. Mas como as pessoas, como os super-heróis dizem, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você vai continuar tendo conflitos. Mas aí são novos conflitos. Aí já é outro capítulo. Mas mas você pelo menos vai sair dessa realidade de um pouco mais difícil. Aí, aí vem a nova segunda temporada. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Mas aí, tudo isso vai lhe trazer sabedoria. Vai lhe trazer autonomia. Ai, gente. Conselho para a opção número 3. O que é a opção número 3? Conselho para a opção número 3. O que é a opção número 3 precisa para alcançar os seus objetivos? O que precisa para alcançar os seus objetivos? Amarei o deserto e seus temores. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Tô entendendo, hein? É. Bem, aqui seria interessante você buscar parceiros durante essa jornada de vocês. Você buscar orientação também,
participar nesse novo negócio, ou até mesmo um psicólogo. Não querendo dizer que vocês têm algum problema, mas alguém que consiga orientar vocês nessa jornada. Porque realmente cursar esse caminho sozinho, independente de qualquer lado que for, é um pouco difícil, né? É bastante, no caso, difícil e confuso. Então, independente de se for uma questão amorosa, ou uma questão de empreendedorismo, ou uma questão de a famosa, sem querer ofender, preguiça no rabo, ou não, busque alguém que consiga orientar vocês. Mas alguém confiável, tá? Não vai contar seus problemas para um amiguinho, para uma coisa assim, não. Procure uma mãe, um pai, um parente confiável, porque tem parente também, né, que só Jesus na causa, ou até mesmo um psicólogo, né? Mas tem algo aqui que é assim. Não saiu aqui na mesa, mas para a situação que eu tô vendo aqui, eu acho que seria interessante falar. Não se conta o que a gente tá fazendo para outras pessoas. Como assim, Esther? Você está passando por um processo de construir algo. E você fala para um fulano, nossa, eu tô passando por isso e isso. Às vezes esse fulano tem inveja de você. E essa inveja pode atrapalhar a sua vida, seu processo. Entendeu? E se bem que tem a cobra aqui, né? Que a cobra muitas vezes fala sobre inveja. Então, passar além. Então, cuidado com quem você fala os seus projetos, os seus sonhos. Cuidado, porque muitas vezes isso pode ser um empecilho na sua vida. Pode atrapalhar a sua vida. Então, cuidado com o que você fala para essas pessoas e para quem você fala. Não vai falar o seu progresso, o seu processo, ou até mesmo o seu regresso para uma pessoa que tem inveja de você e quer que você fique abaixo dela. Uma pessoa que quer que você fique abaixo de você não é amigo. Pode ter certeza disso. E aqui vem de fato, né? Um reforçamento no conselho de seja um urso que assuste. Não um urso que coma mel e fique deitado na rede. Mas seja um urso que assuste, que dê medo, que seja um urso que vá atrás das suas coisas. Seja um urso que não desiste. Um urso inovador, um urso que vai atrás, se dedica, dá o sangue para isso. Entende? Então, assim, tenha mais sangue nos olhos para realizar e coragem também. Tenha coragem para inovar. Mas buscar também até mesmo orientação da espiritualidade seria interessante também. Tipo, você começar, sei lá, uma oração. Justamente durante essa tiragem eu falei mais sobre essa questão de pessoas que esperar as coisas cair do céu, que Deus dá. Mas não é assim. Deus tem que ver você se esforçando. Deus tem que ver você indo atrás das suas coisas, porque aí Deus vai te ajudar. Ah, Esté, mas Deus me ajudou não, porque eu não passei. Pode ter certeza que Deus te ajudou sim. E Deus continua te ajudando no seu progresso. É porque, como eu disse, todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo tem o seu tempo de conquistar e de ter as coisas. A sociedade, o mundo não quer que a gente respeite nossos tempos, mas a gente tem que ser rebelde e doido e respeitar nosso tempo sim. Porque senão a gente se acaba, morre e o mundo continua aí. Então você não vai ser assim, entendeu? Todo mundo tem seu tempo. Você, algo de alguma hora ou outra, você vai conseguir conquistar. Mas você tem que
tirar a preguiça do rabo. Se não tiver preguiça, se já estiver se dedicando, se dedique mais, tenha mais firmeza no que você quer, que aqui eu vejo que é algo que você quer muito, que é algo verdadeiro mesmo no seu coração. Tenha mais coragem para inovar, acredite em você. E mas pode até mesmo buscar a espiritualidade, né? Mas você tem que estar fazendo alguma coisa ali, né? Fazendo alguma movimentação, né? Se você não se movimenta, também fica muito difícil, né? De Deus, a espiritualidade te ajudar em alguma coisa, né? Então, pode sim buscar orientação espiritual, sim. Mas vamos se mexer, né? Vamos ir atrás, né? Creu, né? Para dançar creu tem que ter disposição. Vamos ter disposição, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da tiragem. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, gente. Tchau.